Olá, pessoal, tudo bem? Bom, todos apostos aí, né? Vamos para a nossa segunda parte do tema reclamação trabalhista, né? Nós terminamos a primeira parte falando sobre a inicial, né? E aí nós comentamos sobre o indeferimento da inicial, né? Então, só relembrando a última parte, o indeferimento de plano é antes de citar o réu. É muito raro na justiça do trabalho, porque o juiz do trabalho toma ciência da inicial em audiência, né? Então, muitas vezes ele indefere uma inicial, mas às vezes após a citação realizada, tá? Agora, antes da citação é muito difícil. Por quê? Porque a secretaria ela tem um prazo de 48 horas para notificar o réu. E quando a secretaria vai respeitar, se ela respeitar esse prazo de 48 horas, é muito difícil ela fazer uma análise muito grande dessa inicial. Então a análise vai ser sempre superficial. Ela vai avaliar os requisitos 840, parágrafo 1º, que nós vimos, né? Se o endereçamento está correto, se a qualificação das partes está correta, se tem ali os fatos que resulta o pedido, se tem o pedido certinho, se está a assinatura do advogado, da parte, se a data está correta, né? Então ela vai analisar se não tem inépcia, se tudo que foi narrado nos fatos tem pedido correspondente, ou se todos os pedidos têm fato correspondente, né? Ela vai verificar essa parte mais superficial. Se tiver algum erro, manda emendar, né? A diferença entre emenda e aditamento é que a emenda é o juiz que constata um erro e manda a parte fazer a correção e dá o prazo de 15 dias úteis para a parte fazer a correção. O aditamento, a parte que, percebendo que fez alguma coisa errada, né, ela quer aditar, ela quer corrigir a sua inicial, ela mesma, né? O juiz não mandou corrigir. Quando o juiz determina a correção, a gente chama de emenda. Quando a própria parte quer arrumar alguma coisa, a gente fala aditamento. A parte está aditando a sua inicial, corrigindo a sua inicial. E muitas vezes, né? Então veja, o indeferimento de plano, o juiz teria que, antes de citar o réu, verificar que a inicial tem algum vício muito grave e extinguir sem resolução de mérito. Isso que é indeferir de plano. Isso não é muito comum no seu trabalho. O comum é mandar, às vezes, emendar a inicial, né, antes de citar o réu, por ter algum vício básico desse que nós falamos. Se for um vício um pouco mais profundo e não dá para perceber ele pela secretaria, o juiz vai verificar isso em audiência e muitas vezes ele vai indeferir a inicial, mas aí não é de plano, ele vai indeferir inicial em audiência, depois muitas vezes da citação do réu, ou em sentença ele vai extinguir sem resolução, né? Então, indeferir de plano é algo realmente não é muito comum em qualquer vara, ou seja, algumas varas são um pouco mais criteriosas que outras. O que a gente percebe, né, é que é diferente do cível, né? O cível tem que ser analisado a inicial antes de citar o réu. Na trabalhista não, pela própria disposição legal. Mas o juiz pode determinar que a secretaria faça isso, né? Ele determinar o que ele quer que a secretaria analise antes de citar o réu, né? No caso de inépcia, pode então indeferir de plano. Inépcia normalmente ocorre quando um pedido não tem causa de pedir correspondente ou uma causa de pedir não tem pedido correspondente. Esses são os casos mais comuns de inépcia, né? E aí pode indeferir de plano ou mandar emendar, vai do juiz. Ou, por exemplo, o valor dos pedidos não vem liquidado e a legislação manda liquidar. Nós vimos que os pedidos têm que ser líquidos, né? Então, muitas vezes acontece de não ter liquidação. Então, o juiz manda emendar. Algum juiz manda arquivar, extinguir sem resolução, né? É o indeferimento de plano, né? Sem antes de citar, fazendo isso antes mesmo de citar o réu. Então, é possível esse indeferimento. A súmula 263 do TST sempre pede ao juiz que ele tente salvar o processo. Proteção ao trabalhador, né, pessoal? A inicial em regra do trabalhador. Então, que o juiz tente fazer com que esse trabalhador arrume, corrija, se tiver algum erro, para o processo seguir. Mas no caso de inépcia, né, ou algum vício grave, o juiz pode mandar arquivar e indeferir de plano. Se a lei diz que se não cumprir determinado requisito deve ser arquivado, feito, o juiz vai cumprir a lei e vai falar, olha, não cumpriu a liquidação dos pedidos, eu vou arquivar o feito, eu não vou mandar emendar. Não apresentou o cálculo, extingue, entra com outra depois, né? É aquilo que nós já falamos. Se o advogado achar que está certo, ele vai recorrer com RO e o juiz pode, se quiser, se retratar, o que é muito difícil, tá? O artigo 765 também deixa o juiz com essa liberdade, né, de analisar se ele prefere mandar emendar, se ele quer indeferir, porque ele é o diretor do processo, é o juiz que dirige o processo, ele tem liberdade para dirigir o processo. Então é ele que vai analisar com a secretaria
o que é melhor em cada caso, extinguir sem resolução, indeferir de plano ou mandar o autor emendar a inicial, tá? Então nós terminamos a primeira parte aqui, tá? E aí faltou a gente falar da modificação do pedido, um pouquinho do ônus da prova, que o ônus da prova nós vamos falar semestre que vem, quando falar de audiência, tá? Eu quero fazer chamar a atenção para um detalhe aqui, né? E ver a inicial, a estrutura, como é que principalmente a OAB pede para que você monte a inicial, né? Então, como que a gente faria uma inicial para o exame da ordem? Quem for aí fazer trabalhista, né? Na segunda fase, então é bom ter esse cuidado, essa atenção. Bom, só um detalhe, modificação do pedido. Então, vamos lá. Quando que eu posso, como autor da ação, modificar o meu pedido? Né? Eu entrei, ajuizei a ação, montei uma inicial e pedi periculosidade. E na verdade não era periculosidade, era insalubridade. Como é que eu faço? O que eu faço agora? Bom, a citação foi feita. Se foi antes da citação, gente, tranquilo, tá? Antes da citação você pode pedir a modificação do pedido, pedir para fazer o aditamento. Agora, e se já foi feita a citação? A CLT, ela diz o seguinte, que até a contestação ter sido apresentada, você consegue modificar o pedido. Então, para nós, na trabalhista, é importante o seguinte, se você fez uma inicial e o réu foi citado, porque 48 horas teria que citar, então foi feita a citação para o réu. Mas você olhou lá no processo, no PJE, e a contestação não foi apresentada, por quê? Porque as empresas, elas gostam de apresentar a contestação bem em cima da hora, né? Ou tem juiz que dá até 5 dias após a audiência, então a contestação é apresentada depois, né, da audiência. Então o que a CLT nos traz no artigo 841, parágrafo 1º? Que se a contestação ainda não foi oferecida, o réu consegue modificar o pedido, né? Então aí cabe ao réu fazer uma petição e pedir o aditamento ou a modificação daquele pedido que ele entendeu que foi feito de forma equivocada. Então veja, olha que interessante, artigo 800, isso cuidado, hein? Porque o cível, se não me engano, o processo civil, ele diz que a modificação tem que ser feita antes da citação. Depois de citado o réu validamente, teria que ter autorização do réu. Para nós, eu consigo fazer a modificação do pedido até a contestação ter sido apresentada. Então, quer dizer, o réu é citado, mesmo após a citação, eu consigo modificar o pedido desde que o réu ainda não tenha oferecido a contestação. Se o réu ofereceu a contestação e eu quero fazer a modificação do pedido, aí vai depender do juiz. Por exemplo, o juiz chegou na audiência de conciliação, o réu já entregou a defesa e eu venho tentar pedir a modificação do pedido, porque eu vi ali que tem uma coisa errada. Né? Vi na hora ali na audiência. Mas o réu já fez, já apresentou a defesa. E aí, pode. Se o juiz deferir, o que ele vai fazer? O juiz, ao deferir a modificação do pedido após a apresentação da contestação, ele tem que observar a ampla defesa e o contraditório para o réu. Então ele tem que, se é uma audiência de conciliação, ele vai perguntar, doutor, para o advogado réu, concorda com a modificação? Não, excelência, não concordo. O juiz pode falar, olha, mas eu vou deferir, doutor, porque senão vai ficar ruim aqui para a celeridade processual, vou justificar aqui e vou deferir. Mas eu vou te dar um prazo maior para você contestar essa parte. Eu vou te conceder tantos dias para você contestar essa parte. Então, se a audiência é de conciliação, o juiz deferiu a modificação, né? Mesmo o réu sendo o contrário, mas ele tem que conceder um prazo para o réu se manifestar, tá? Porque senão viola para defesa contraditória. Certo? Agora, se a audiência é una, o juiz vai ter que adiar a audiência. Se o juiz autorizar a modificação do pedido, o réu não aceitando, o juiz vai ter que falar, olha, então eu vou autorizar mais, então eu vou redesignar a audiência para uma outra data. Porque senão ele vai prejudicar demais o réu, e aí vai conseguir, às vezes o réu vai conseguir anular aquele processo, aquela audiência. Tá? Então, assim, os juízes do trabalho, eles têm tido bastante cuidado com isso, tá? O que a CLT diz? Que antes de oferecida a contestação é possível modificar o pedido sem anuência do réu. Após oferecida a contestação, teria que ter anuência do réu. Então, um juiz mais prudente, se o réu não concorda, ele indefere a modificação. Problema do autor. Ele que entra com outra ação, arrumando o pedido, ou ele desiste daquele pedido ali, entendeu? Então, assim, ele que se vire. Então, o juiz mais prudente, mais legalista, ele faz isso. Agora, tem juízes, como eles têm poderes de grace, quando é o artigo 765 da CLT, alguns acabam fazendo isso que eu falei. Defere, mesmo contra a vontade do réu, dá um prazo maior para ele, se a audiência era una, redesigna a audiência.
Mas para a prova, a gente tem que seguir o que está aqui. Aqui diz assim, ó, parágrafo 3º do 841. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Então, quando ele fala desistir da ação, aqui também serve a modificação do pedido. Qualquer modificação, qualquer desistência de pedido, desistência da própria ação, se uma vez oferecida a contestação, o réu tem que concordar, né? Então, a regra que nós utilizamos é essa. Se eu faço a minha inicial, proponho a inicial, ajuizo a inicial, quero modificar um pedido meu, se eu faço isso antes da apresentação da defesa, o juiz defere e não precisaria do réu aceitar, porque aí depois o juiz vai intimá-lo novamente daquela modificação e ele vai ter o prazo para fazer a defesa. Agora, se o réu apresentou a contestação, ele já ofereceu a contestação, qualquer alteração que eu queira fazer no meu pedido, até mesmo desistir de um pedido ou da ação, eu precisaria da anuência do réu. Então os juízes teriam que seguir isso, né? Por isso que eu falei que alguns juízes acabam não seguindo isso aqui, né? Mas tendo o cuidado de dar ampla defesa contraditória ao réu, porque senão gera nulidade lá na frente, né? Mas para a prova é isso que a gente tem que analisar. Antes de citar o réu, tranquilo. Mas a CLT diz o quê? Que se qualquer desistência, né, da ação, e aí a gente entra, modificação do pedido, desistência de qualquer pedido, se feita antes de oferecida a contestação, beleza. Se foi feito após oferecida a contestação, tem que ter a anuência do réu, tá? Então isso está para vocês aí. Eu coloco para vocês, ó, caso seja feito a requerimento de alteração do pedido em audiência antes da apresentação da defesa, o juiz pode autorizar desde que designe nova data de audiência. Aquilo que eu falei para vocês, né? Às vezes a defesa, o juiz marcou uma audiência de conciliação, né? E deu prazo de 5 dias após a tentativa de conciliação para o réu juntar a contestação. Isso alguns juízes fazem, tá? Chegou nessa audiência, a contestação não está apresentada ainda, né? Não foi apresentada ainda. Então, o juiz pode acatar um pedido de modificação do pedido, de alteração do pedido, tá? A questão é, no processo de trabalho, a contestação está apresentada, ela foi apresentada pelo PJE, ela já está enviada, está lá disponível, ou ainda ela não foi apresentada. Uma vez que a contestação foi apresentada, então vamos imaginar, a audiência é daqui 2 semanas e a defesa já está lá, qualquer modificação agora após a apresentação da defesa tem que ter anuência do réu. Essa é a ideia da trabalhista. Ou seja, a linha de corte é a apresentação da contestação. O que acontece é que a maioria dos réus deixa para apresentar ali no dia, né, enviar no sistema no dia, né, ou horas antes da audiência. Ou se alguns juízes fazem de dar 5 dias depois da conciliação, apresentar a contestação só depois. Então, enquanto não foi apresentada a defesa, nada impede que o autor tente modificar o seu pedido e o juiz pode deferir sem problema nenhum, né? Agora, uma vez que foi apresentada a defesa, o juiz teria que ouvir o réu. Se o réu disser não, o juiz deveria negar, indeferir essa modificação ou essa desistência por parte do autor. É isso que está na lei, né? O que a gente vê aqui na prática muitas vezes não é bem assim como eu já expliquei para vocês, né? Em relação ao ônus da prova, pessoal, eu só quero destacar um detalhe. Toda vez que você é advogado do autor e você está montando uma inicial, você está fazendo uma entrevista com o autor e vai montar uma inicial, você tem que pensar que praticamente todos os fatos que você está alegando ali, inicialmente o ônus é seu. É claro que o ônus da prova só vai ser definido pelo réu. É a contestação que vai definir com quem vai ficar o ônus, porque vai depender da alegação do réu. O réu, se ele alegar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ele vai atrair o ônus da prova para ele, né? Mas, em regra, a alegação do fato constitutivo do direito é ônus do autor. Então, o autor tem o ônus de provar, o autor que tem que provar os fatos. Então, se o autor tem o ônus de provar, ele está alegando um fato, uma situação em que ele não vai conseguir provar, ele tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se ele sabe que ele não tem condições de provar, ele vai perder, e se ele perder, vai ter sucumbência. Então, hoje, tem que ter muita responsabilidade em relação aos pedidos, à elaboração de uma inicial.
Porque se o autor perder, aquilo que ele perder vai gerar sucumbência para o réu, tá? Então, o autor tem que pensar que, a princípio, tudo que ele está alegando é ônus dele, é fato constitutivo do direito dele, ele tem que fazer a prova. Se ele não, ele vai alegar um dano moral, mas não tem como provar, então não alega. Você vai correr o risco para quê? Se o ônus é seu e não tem prova, né? Ou seja, ele está alegando um direito, né? Alegando um fato que gera um direito que ele não tem condições de provar. Então, veja, o ônus da prova do fato constitutivo é do autor. A defesa vai verificar se ela vai manter o ônus com o autor ou se vai atrair para ela. A gente vai ver isso em audiência, tá? Mas eu quero deixar claro, o autor tem que ter muita convicção de que aquele fato que ele está alegando, realmente ele consegue fazer prova, ele consegue demonstrar. Porque se ele não conseguir fazer prova, se ele não conseguir demonstrar, vai gerar sucumbência e muitas vezes essa ação vai sair mais cara para ele do que para o réu. Né? Ou seja, ele vai ter que pagar para o réu, vai sair devendo. Né? E aí fica ruim. Tá? Então tem que ter isso. Quando eu coloco ônus à prova, eu quis chamar a atenção a isso. Ó. A CLT aplica a teoria do ônus à prova tarifado, limitação ao poder instrutório do juiz. O autor deve estar atento que as suas alegações deverão ser provadas, né? Pois ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos do seu direito. É muita responsabilidade montar uma inicial, porque muitas vezes o cliente narra vários fatos que você brilha os olhos e fala, nossa, vai dar uma ação enorme, mas na hora que você vai pedir documentação, na hora que você vai ver testemunha, não tem. Então não compensa você propor uma ação temerária, uma ação arriscada, pessoal. Por mais que o seu cliente tenha razão, o risco não compensa. Hoje não compensa mais não, tá? Então tem que ter esse cuidado. Não dá mais para propor a inicial e tentar acordinho lá. As empresas já estão espertas em relação a isso, tá? Então tem que ter muita responsabilidade. Aí, pessoal, eu coloquei para vocês a estrutura de uma inicial. Uma inicial, essa pecinha caiu muitos anos numa prova de OAB, era a época do CESP, era a época que o CESP organizava as iniciais, as provas para a OAB. Foi em 2007 ou 2006 essa prova aqui. Uma prova bem antiga, mas era bem fácil. Foi uma inicial muito fácil. Hoje é a FGV que organiza. As provas são bem mais difíceis do que na época do CESP. Né? Nada contra a banca, CESP, mas a FGV ela veio para dificultar a vida mesmo do pessoal. E aí vamos analisar aqui comigo os requisitos. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Quais são os requisitos que eu tenho que cumprir segundo o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, né? Bom, primeiro eu tenho que endereçar. Então tá aqui o endereçamento. Ó, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da vara do trabalho da cidade de... Tá vendo só? Viram que você pode colocar ao douto juízo do trabalho. Fica mais moderno, né? Segundo o CPC, ao douto juízo do trabalho. Tranquilamente, pode manter, tá? Desse jeito ou ao douto juízo. Nenhum dos dois estão errados. Ao douto está mais moderno, tá? Ao douto juízo. Enfim, frescurice de advogado, né? E de legislação. Também você não vai colocar, e aí, juizão, vossa senhoria, né? Mas é os termos técnicos, tá? Vara do trabalho da cidade não é comarca, que eu já falei para vocês na parte anterior, né? Londrina, estado do Paraná. Essas 10 linhas aí que eu coloquei, é se o processo fosse em papel, tá? Na prova da OAB você só informa 10 linhas, mas não pula. Na OAB a gente não pula linha nenhuma, a gente tem 150 linhas para escrever e muitas vezes falta. Então a gente não pula aqui, porque essas 10 linhas, porque quando o processo era em papel, vinha um carimbo, então tinha que ter um espaço para esse carimbo, às vezes tinha algum despacho do juiz ali, então tinha que ter um espaço para o carimbo e para o despacho do juiz. Por isso que a gente pulava 10 linhas, dava um espaço de 10 linhas para caber o carimbo e o carimbo da distribuição e às vezes algum despacho inicial que alguns juízes faziam ali na capa da inicial. Tá? E aí você vai qualificar. Na época o cara era o Antenor Silva, o empregado era o Antenor Silva, nacionalidade, estado civil, né, profissão dele, CTPS, série, PIS, RG, CPF, nome da mãe, data de nascimento, endereço completo com CEP, que é o que eu expliquei para vocês na parte anterior. Né, o provimento 6 do TST traz essa qualificação. Vem por intermédio do seu procurador assinado, conforme o data incluso, com endereço profissional, o endereço do advogado, no caso o nosso endereço, né? Onde recebe aviso e intimações, perante Vossa Excelência, propor reclamação trabalhista, esse é o nome. Tá?
reclamatória trabalhista, reclamação trabalhista, inicial trabalhista, tá? Mas o termo mais bonitinho é reclamação trabalhista. Confuco no 840, parágrafo 1º da CLT, porque é esse que eu tenho que respeitar. Professor, posso combinar com o artigo 319? Tem vários cursinhos que combinam. Pode. A OAB nunca até hoje, a FGV, todas as iniciais, vocês podem olhar no gabarito, em todas as iniciais da FGV, nunca foi pontuado o artigo 319 do CPC. O único artigo que foi pontuado de reclamação trabalhista até hoje foi o 840, parágrafo 1º da CLT. Porque este é o artigo da CLT que traz os requisitos da inicial trabalhista. Então, para uma inicial da OAB, se você quiser combinar com o 319 do CPC, em razão do artigo 769 da CLT e do 15 do CPC, você pode, você já decorou isso, ok. Mas eu gosto que meus alunos decorem o mínimo de coisa possível. Né? O artigo da inicial qual é, professor? 840, parágrafo 1º da CLT. A não ser que seja uma inicial cível, uma consignação em pagamento, aí eu tenho que usar o artigo do CPC, né, que está prevista a consignação. Então eu vou usar o artigo onde tem a previsão. O inquérito judicial é o 853, o dissídio coletivo é o 856. Então eu vou usar o artigo que prevê a medida. Qual é o artigo que prevê a reclamação trabalhista? 840, parágrafo 1º da CLT. Tá? Em face, Mar Azul. Mar Azul era a empresa, eram duas empresas, a Mar Azul e a Estrela Branca, havia aqui terceirização. Então, tinha pedido de responsabilidade subsidiária. Então, você tinha, quando tem duas empresas envolvidas, tem terceirização, você tem que qualificar as duas, ó. Em face da Mar Azul Limitada, pessoa jurídica de privado, CNPJ, endereço, e subsidiariamente, não precisa colocar subsidiariamente, né? Mas você já vai dando a deixa de que a segunda é subsidiária, no caso a Estrela Branca é a empresa tomadora, a empresa que contratou a Mar Azul e a Mar Azul mandou o Antenor para lá, tá? Então aí mostra para vocês uma qualificação de uma inicial normal, trabalhista, uma reclamação trabalhista normal, né? Onde o empregado ajuiza ação em face de duas empresas porque ele trabalhou, era empregado de uma, mas prestava serviço para outra em razão da terceirização do serviço, tá? Então eu enderecei, qualifiquei, coloquei o nome da peça, coloquei o artigo, tá? Então tá aí a endereçamento e a qualificação de uma inicial. Muito simples, sem maiores problemas, tá? Professor, precisa lembrar de todas as qualificações? Não, você vai colocar principalmente as qualificações que a prova te der, né? Na vida prática, você consegue pegar esses dados com o seu cliente, mas na prova da OAB, eles costumam dar os dados, né, pra gente, e a gente utiliza os dados que eles deram, tá bom? E aí, o que eu faço? Eu tenho que começar com os fatos, né? Toda inicial, se você colocar na cabeça que é dos fatos, do direito do pedido, já vai te ajudar bastante, né? Assim que a gente faz inicial civil, os fatos, narra os fatos, né? Depois você coloca ali o direito, justifica, argumenta juridicamente, e depois você faz o pedido de procedência, né? Na trabalhista não muda muito, a gente vai encaixar isso. Os fatos nós chamamos de contrato de trabalho. Então, o que a gente tem que fazer? Um resuminho do contrato. Que dia que a pessoa foi contratada, para qual função, quanto que ela ganhava, né? Qual que era o horário de trabalho dela, quando que ela foi demitida, se ela recebeu as verbas decisórias ou não recebeu. Então, os fatos para a gente é o contrato de trabalho, é um resumo, até coloco para vocês ali, ó. Deve constar no mínimo o que nesses fatos? A data de admissão, a data de demissão, a remuneração, a função e o horário de trabalho, tá? Então, isso é o essencial. É lógico que na prática a gente detalha mais os fatos, né? Lembra que eu falei? Os fatos têm que ser detalhados. Apesar da CLT falar breve resumo dos fatos, lembra que eu falei? Os fatos vão ser detalhados porque é com base nos fatos que a minha audiência vai, né, ser boa ou não. Eu preciso detalhar para o juiz os fatos. Na prova da OAB, essa parte nunca foi pontuada, ou seja, a parte do contrato de trabalho ou dos fatos é um resuminho mesmo das principais informações daquele contrato. O que eles pontuam bastante? A parte do direito. Então aqui, ó, se vocês observarem, no item 2 eu já comecei com o direito. O que eu até aconselho os alunos a fazerem? Colocar assim, 1 dos fatos ou do contrato de trabalho, né? 2 do direito. Porque tem vindo assim muitas vezes nos gabaritos do direito, né? E aí, letra A, responsabilidade subsidiária. Aí eu vou trazer a base legal, eu vou explicar que a Estrela Branca contratou o serviço da Mar Azul para que ela prestasse um serviço terceirizado, né?
e que o reclamante não recebeu devidamente as suas verbas e conforme a súmula 3384 do TST e o artigo 5º-A, parágrafo 5º da Lei 6.019 de 74, a empresa, quando terceiriza o serviço, né, a tomadora do serviço, ela é responsável subsidiariamente pelas dívidas que a empresa que ela contratou, né, tenha em relação àquele empregado que prestou serviço lá na empresa tomadora. Então, quer dizer, a legislação prevê que no caso de terceirização, o tomador, que é a estrela branca, que é a segunda, responde de forma subsidiária em relação aos créditos do antenor, que é o reclamante. Por quê? Porque ela terceirizou o serviço para a Mar Azul, o antenor era empregado da Mar Azul. Se a Mar Azul não tiver como pagar, ele tem direito a cobrar daquele período que ele trabalhou para a Estrela Branca, né, sendo empregado da Mar Azul. Lembra que a terceirização é assim, né? O antenor era empregado da Mar Azul, a Estrela Branca contratou com a Mar Azul e a Mar Azul mandou o antenor prestar serviço lá na Estrela Branca, mas o antenor é empregado da Mar Azul. Se a Mar Azul não tiver condições de pagar o antenor, a legislação diz o quê? Que a Estrela Branca é responsável subsidiária por todos os débitos que a Mar Azul tem com o antenor no período que ele trabalhou para a Estrela Branca. Então isso eu tenho que argumentar aqui, eu coloquei para vocês, né? Isso é na aula de prática, né, que a Flávia vai explicar, eu já explicou para vocês, eu só expliquei aqui que você tinha que demonstrar essa terceirização e citar a base legal, que ali a segunda reclamada, que era a Estrela Branca, tinha uma responsabilidade subsidiária pelos créditos do reclamante. Tá? Tinha hora extra, então aí vou falar do horário de trabalho, se vocês observarem aí, ele era auxiliar de serviços gerais, né? Então seria o segundo ponto do direito, explicar que ele trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 17 com uma hora de intervalo, e no sábado das 8 às 13, se não me engano, né? Ele foi contratado para trabalhar das 8 às 12, no sábado das 8 às 13. Então a hora extra era no sábado. Se vocês olharem aí, o problema era no sábado, porque das 8 às 17 com uma hora de intervalo, né? 17 menos 8, 9 menos 1, 8. Então, das 8 às 17, com uma hora de intervalo de segunda a sexta, estava ok. Mas no sábado, ele trabalhava das 8 às 13 e tinha só 15 minutos. E não tinha intervalo, e não tinha intervalo. Então, ele tem 15 minutos de intervalo no sábado. Todo sábado ele tinha que ter 15 minutos e não tinha, porque ele trabalhava mais de 4 horas. Então, ele vai ter direito a receber esses 15 minutos com 50%, né? E ele tem ainda uma hora extra do sábado, que ele não recebia. Então, o que você vai justificar isso? O horário de trabalho dele e mostrar que no sábado extrapolava o horário de 44 horas semanais. Então, você quer horas extras com os reflexos, né, devidos e o intervalo entre a jornada de 15 minutos do sábado com 50%. E aí você fundamenta. Você poderia fazer em 2 tópicos, hora extra e intervalo entre a jornada. Né? Eu fiz tudo num só, mas eu até aconselho os alunos da OAB a fazer sempre separado. Numa peça pequena assim, você pode fazer separado. Você faz responsabilidade subsidiária em um tópico, hora extra pelo excesso de jornada em outro tópico, intervalo entre a jornada em outro tópico e as verbas decisórias que faltou ali, parece que o saldo de salário e 1/12 de férias, faltou uma férias proporcional ali. E aí seria a quarta tese, as férias. Isso que é o mais importante na prova da OAB, é o aluno identificar esses direitos. Identificar a responsabilidade subsidiária, identificar a hora extra, identificar o intervalo, identificar as verbas decisórias que não foram pagas. Isso vale muita nota, porque aí que ele vai ver se o cara conhece o direito do trabalho. Por isso que as matérias do ano passado, lembra, é toda uma lógica. Lembra que nós vimos desde as primeiras aulas que o processo de trabalho serve para efetivar o direito material? Ou seja, se eu tenho o direito material violado, se a empresa não me pagou verbas trabalhistas, eu vou usar do processo para poder receber essas verbas. É isso aqui. Você está montando uma inicial, justificando que não foi pago, o que não foi pago, o que é devido, e pleiteando, ou seja, você vai usar do instrumento, processo, para receber. Para receber o quê? As horas extras do sábado, o intervalo do sábado e as verbas decisórias que não foram pagas. Se a Mar Azul não tiver como pagar, você vai conseguir a responsabilidade subsidiária da Estrela Branca. Resumindo, a inicial é essa. Essa é a inicial. Então você faz um resumo dos fatos e dentro do direito você detalha bem a parte jurídica. Aí que a OAB vai te avaliar bem. Por quê? Porque ele quer ver se você conhece o direito. Né?
Então, dentro do direito, ele quer ver se você conhece onde está na lei, quais são os artigos, o que realmente aquela informação gerou de direito, né? Então, é aí que você tem que fazer bonitinho essa parte aí. Veja, não é extenso, tá? Isso daria para você fazer tranquilamente. Só que, assim, aqui tem 4 teses, né? Hoje as iniciais estão vindo com 8 teses, 9, né? Então, elas vêm maiores, né? Então a gente acaba sendo um pouquinho mais objetivo. Mas, por exemplo, jornada de trabalho aí tem 2 teses em uma, né? As verbas decisórias, eu mencionei ali só para vocês o que deveria pedir, mas aí teria que fazer um pedido bonitinho, né? E do estilo que eu fiz na jornada ali. Todo direito, toda tese é muito simples, tá? Então você, igual, contrato de trabalho, então você narrou os fatos. Do direito, o que eu falo agora na subsidiariedade, né? Ou da terceirização? Eu dou os fatos, eu mostro o que o exercício me falou. O exercício falou que a Estrela Branca contratou a Mar Azul para prestar serviço para ela. Isso são os fatos. Dou o direito, falo que quando há terceirização do serviço, a responsabilidade é subsidiária, nos termos do artigo tal e lei tal, dou o direito. E depois eu concluo ali pedindo, né? Ou seja, que eu quero, portanto, a responsabilidade subsidiária da Estrela Branca, da segunda reclamada. É isso. Não tem erro. Se em toda tese você sempre colocar, a tese que eu falo é a parte do direito. Se em cada direito, jornada, né, no caso aqui, hora extra, intervalo, responsabilidade subsidiária, verba rescisória, se em cada uma você fizer essa estrutura, dar os fatos, o que realmente existe ali, o que o exercício te deu, demonstrar por que é devido com a base legal e concluir pedindo. Então, a hora extra, olha aí como a hora extra fica claro. Eu narro falando qual era a jornada que ele foi contratado, falo qual era a jornada que ele fazia. Isso é os fatos. Ele foi contratado para trabalhar das 8 às 17, segunda a sexta, das 8 às 12 ao sábado, né? Com 1 hora de intervalo de segunda a sexta. Mas ele fazia o quê? Das 8 às 17, segunda a sexta, com 1 hora, e no sábado, das 8 às 13, sem intervalo. O que isso gera? Isso é fato. Isso são os fatos. O que isso gera direito? Segundo o artigo 58 da CLT, o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, o limite para auxiliar de serviço geral é 8 horas diárias e 44 semanais. E o reclamante ultrapassava esse limite ao realizar essa jornada. Então é devido a ele o pagamento para cada hora que foi ultrapassado desse limite, não preciso falar quantas horas, para cada hora que foi ultrapassado do limite de 8 horas diárias e 44 semanais, um adicional de 50% e os reflexos em tais verbas. É isso. O que eu quero no final? Então eu dei os fatos, expliquei o direito. O que eu quero? Eu quero a condenação das reclamadas no pagamento das horas extras com 50% e seus reflexos. Isso é a tese. A tese é isso. Tá? E o intervalo, a mesma coisa. Eu colocaria que ele foi contratado para trabalhar de segunda a sábado, né? E aí que no sábado ele trabalhava das 8 às 13, tinha que tirar 15 minutos. Ele não usufruía 15 minutos de intervalo. Isso são os fatos. Qual que é o direito? O artigo 71, parágrafo 4º da CLT diz que quando você tem direito ao intervalo e ele não é usufruído, o empregado tem direito a receber esse período do intervalo, que não foi usufruído, com um adicional de 50%. Só que aí não tem reflexo, tá? Não tem reflexo. Portanto, requer a condenação da reclamada ao pagamento do intervalo de 15 minutos do sábado com adicional de 50%. Pronto, é o pedido. Então, em toda a tese, você narra o fato, dá o direito e conclui com o que você quer. Toda a tese do direito você faz isso. E aí você vai para o pedido final e os requerimentos, né? Pedido final e os requerimentos finais está aí, ó. O que eu tenho que pedir? A procedência da minha inicial, dos meus pedidos, né? Procedência dos meus pedidos, que sejam julgados totalmente procedentes, né? Que as reclamadas sejam condenadas em que, primeiro, que a segunda reclamada seja condenada de forma... Aqui eu não preciso colocar artigo nenhum no pedido. O pedido é só pedir. É o finalzinho da tese. É o finalzinho da tese. Então, lá na responsabilidade subsidiária, eu pedi a condenação da segunda reclamada de forma subsidiária. Então, eu vou colocar aqui, ó. Excelência, eu quero que os meus pedidos sejam julgados procedentes, com a condenação das reclamadas, ou seja, eu quero A, que a segunda reclamada seja condenada de forma subsidiária, B, que as duas sejam condenadas ao pagamento de horas extras com adicional de 50% e os reflexos, tais, igual está aqui. C, que as duas sejam condenadas a me pagar o intervalo intra-jornada. Por isso que eu pedi responsabilidade subsidiária primeiro, porque depois eu vou pedir a condenação das duas. Das duas. Que sejam condenadas a pagar meu intervalo no sábado de 15 minutos com adicional de 50% e que sejam condenadas a me pagar as verbas decisórias.
A letra B, C e D, eu tenho como liquidar, eu tenho que liquidar. Eu tenho que colocar o valor. Lembra? O pedido tem que ser líquido. É aqui que aqui que eu vou liquidar, é no pedido. Não é ali no direito. Ali na minha tese, na argumentação da hora extra, da jornada, das verbas, eu não tenho que liquidar nada. Onde eu coloco o valor? Olha aí, no pedido, nas letrinhas. Eu peço a procedência com a condenação das reclamadas e especifico o meu pedido. Eu tenho que repetir, eu tenho que falar, olha, eu quero a responsabilidade subsidiária, eu quero a hora extra com 50% de seus reflexos, eu quero o intervalo, eu quero as verbas decisórias. Eu preciso especificar os pedidos. Se eu não especificar, a minha inicial é inepta. Porque aqui eu fiz vários pedidos. Não é igual na civil, que você pede dano moral e pede a procedência do dano moral. Não, aqui eu fiz vários, aqui eu pedi. A responsabilidade subsidiária poderia gerar uma ação só. A hora extra, uma outra ação. O intervalo, uma outra ação. A verba história, uma outra ação. Ou seja, eu fiz 4 ações, 4 pedidos em uma só. Cada direito aqui é um pedido que eu tenho que especificar. Aí você podia falar, mas professor, eu preciso lá na tese, você falou que é fato, direito e pedido. Eu preciso fazer o pedido? Não, o pedido tem que ser feito aqui. Mas no exame de ordem, eu aconselho o aluno, em cada tese de direito, colocar essa estrutura, fato, direito e pedido. Esse pedidozinho final repete aqui no pedido e nos requerimentos finais. Porque fica melhor para ele e às vezes a pontuação lá na tese, ela considera aquele pedido. Então vale a pena fazer sempre essa estrutura. Na hora que eu estou montando os direitos, né, eu narrei os fatos, lá o contrato de trabalho, vou montar o direito, vou falar da jornada, do fato, direito e pedido. Vou fazer os requerimentos finais, os pedidos finais. Eu vou pedir a procedência, a condenação da ré aí eu vou especificar de novo todos os pedidos. Se vocês observarem a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, eu estou praticamente pegando o finalzinho do item 2, do item 3, do item 4, né? Para colocar ali, tá? Eu estou copiando, tá? Do finalzinho, o pedidozinho, o final, o meu pedido lá da minha tese. É isso que eu tenho que fazer aqui. E é aqui no pedido que eu indico o valor. É aqui que eu coloco o valor. Aqui que tem que ser líquido o valor. Então, pedi a procedência, pedi a condenação, especifiquei os meus pedidos, né? Porque aqui é o momento de você especificar os pedidos, tá? E faço os requerimentos finais. Esses requerimentos finais a CLT não prevê, mas lembra que eu falei que para a OAB ela cobra e eu tenho que usar o CPC, que é a notificação das reclamadas, que é a citação. 840 parágrafo 1º não prevê, né? O CPC que prevê, mas na prova da OAB é cobrado, então pedir a citação, né? Assistência judiciária gratuita. É sempre importante quando o cliente está desempregado, que eu acho que era o caso dessa prova, ou ele ganhar até 40% do teto do benefício previdenciário, né? Então, se o trabalhador ganhar como salário até 40% do teto do benefício previdenciário ou estiver desempregado, ele é pobre presumidamente. Ele é presumidamente pobre. Então, aqui eu peço assistência judiciária gratuita, cito ali a base legal, o artigo, né? Ah, professor, eu posso fazer o requerimento da assistência como a primeira coisa da minha inicial, lá no escritório a gente coloca a primeira coisa assistência judiciária. Pode, fica ótimo, tá? Pode colocar. Mas não pode esquecer de colocar aqui. Pedir assistência judiciária e também os honorários advocatícios, tá? Então, ali nos requerimentos finais a gente pede a citação por causa da OAB, porque a CLT mesmo não cobraria, tá? Eu não precisaria na prática pedir a citação, mas para a OAB eu peço a citação. Lembro da assistência judiciária gratuita, com base no que o meu cliente ganha, né, ou se ele está desempregado. Os honorários sucumbenciais, com base no 791A, que agora tem que pedir, né, porque tem direito. A produção de provas, para a OAB, não precisa fazer esse pedidozão aqui não. Tá? Na OAB, se você colocar assim, requer a produção de todos os meios de prova de direito admitidos, ele já dá nota. Ele já entende que você pediu as provas. Ele coloca no gabinete assim, produção de provas, 0,1, 1/10. Nossa, mas 1/10 vale muita nota para quem está fazendo a prova, tá? Tem gente que fica por 1/10, 2, tá? Então, produção de provas, eu precisaria fazer na prática? Não, a gente coloca, mas a produção de provas, lembra, é feita em audiência, independentemente de intimação. É um outro pedido que eu acho incoerente, porque a CLT não prevê a produção de provas, mas a gente põe porque na prova da OAB sempre é pontuado, tanto a citação quanto a produção de provas. E a mesma coisa o valor da causa. O valor da causa também não está previsto no 840 parágrafo 1º, ele prevê a liquidação dos pedidos que a gente fez ali.
mas não precisa colocar o valor da causa. Agora, se você já liquidou, eu não coloquei valor ali, né, gente, porque não ia liquidar. Para a prova da OAB, você não vai calcular nada. Você vai fazer desse jeitinho aí. Valor líquido de R cifrão 3 pontinhos. Na frente de cada letrinha do pedido, valor líquido de R cifrão 3 pontinhos. Você não vai liquidar. Para a prova da OAB, não. Na prática, você tem que liquidar. E aí você somaria isso. O valor da causa é o somatório dos pedidos, né? Se for acima de 40 salários mínimos, item ordinário. Se for até 2 salários, sumário. Se for mais de 2 até 40, sumaríssimo. Se for administração pública direta, autarquia e fundação que faça parte da ação, rito sempre ordinário. Tá? Mas na prova da OAB você colocaria assim, dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Só. Então os requerimentos finais aí, citação, produção de provas e valor da causa, para a CLT não precisaria colocar. Né? Para a prática em si não precisaria, mas para a prova da OAB você tem que pôr. Tá? Tanto a citação, quanto a produção de provas, quanto o valor da causa. É simples. Requer a citação das reclamadas, o endereço mencionado na inicial, requer a produção de todos os meios de prova de direito admitidos, dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. É isso. Tá? Eles vão pontuar isso, mas tem que pôr. Tá? E local e data, se ele te der a cidade, te der uma data, senão vai ficar do jeito que está aí, local e data. Nome do advogado e OAB. Não pode pôr o seu nome, não pode rubricar, não pode assinar. Você só vai colocar nome se ele der o nome do advogado. Senão, é assim, local, 3 pontinhos, e data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, OAB, número, 3 pontinhos. Pronto. Isso é uma inicial para a prova da OAB, mas que você pode usar para a prática. A prática ela vai ser aceita também. Tá? Lembrar de liquidar os pedidos, né, e fazer certinho. Espero que tenha ficado bem claro, bem tranquila a reclamação. Acompanhe na apostila. Qualquer dúvida, vocês tirem comigo. Tá bom? Próxima aula a gente vai falar de resposta do réu, exceção, contestação e reconvenção. Tá bem? Então um abraço a todos. Estou no WhatsApp disponível para as dúvidas, tá?